Éramos compradores de imóveis no exterior e simplesmente não conseguíamos ver nenhuma solução disponível, diligência prévia nos projetos no exterior, nenhum conselho disponível para compradores do Reino Unido. Às vezes, as pessoas recebem conselhos genéricos baseados no que o agente é, nos projetos em que trabalha e nos objetivos ou produtos que deseja. Ravinder Singh Joal e Joana Mogzaldo. Os cofundadores e parceiros são Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade e Dream Homes Investment. No momento, temos o mundo jurídico se tornando mais digitalizado. Eu sei que você tem falado sobre inteligência artificial e PropTech, mas a realidade é um pouco mais cinza do que qualquer coisa. Um desafio futuro é garantir que as pessoas certas forneçam as informações corretas para as ferramentas de inteligência artificial. Como advogado, eu perguntaria quem criou isso? Foi um advogado? Foi um advogado que foi um dos arquitetos na criação desta ferramenta? Para mim, esse é um dos desafios. Quer fazer parte de algo maior? Ao se inscrever, você ganha mais que acesso a conteúdo incrível. Você está entrando em uma comunidade apaixonada por inovação, tecnologia e negócios. Inscreva-se agora e vamos criar algo incrível juntos. Bem-vindo à família! Olá, bem-vindo ao podcast do YouTube de Diniz Guarda, powered por CiriusABC.com, BusinessABC.net e Wisdomia.ai. Continuamos a traçar o perfil dos líderes globais, dos líderes de pensamento e das pessoas que estão fazendo uma mudança no mundo que está cada vez mais, eu diria, perturbado e inspirado por tecnologias, por inteligência artificial, por muitas coisas diferentes. Mas especialmente o que celebramos nesta série e perfil são os realizadores. Hoje estou particularmente animado para receber Ravinder Singh Johal e Joana Moshadlo, os cofundadores e parceiros da Valentines Sociedade Limitada de Responsabilidade e Dream Homes Investment. Joana Moshadlo é uma advogada com dupla qualificação, autorizada a praticar tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos da América, com uma distinta prática transfronteiriça que abrange direito corporativo e comercial, privacidade de dados e governança de informações, tecnologia e inteligência artificial e setor público e aquisição pública. Joana oferece suporte jurídico em inteligência artificial blockchain e contratos inteligentes, auxiliando clientes em estruturas legais, conformidade e adoção responsável de tecnologias emergentes em fintech, proptech e outros setores. Joana tem experiência em crimes de colarinho branco e fraude grave, tendo atuado com o escritório de fraude grave em grandes investigações. Ela é uma palestrante internacional reconhecida em privacidade de dados, inteligência artificial, fintech e inovação jurídica, com participações no Business ABC Inteligência Artificial Global Summit 2025 em Londres, Global Islamic Fintech Summit 2025 em Dubai, Risk Amsterdam 2023 como moderadora no Futuro da Privacidade Global e no PrivSec Londres 2023, Pinelas Regulamentos Digitais da União Europeia. Ravinder Singh Johal é um experiente profissional jurídico com mais de 20 anos, gerenciando grandes projetos de reurbanização imobiliária, incluindo ordens de compra obrigatórias, acordos com construtoras nacionais e regeneração de imóveis residenciais com uso misto. Ravinder ocupou cargos jurídicos sénior em vários conselhos, incluindo o Conselho do Distrito de Basildon, o Conselho do Distrito de Hackney, em Londres, o Conselho do Condado de Essex, o Conselho do Distrito de Dartford e o Conselho da Cidade de Liverpool, lidando com questões de regeneração de propriedades e planejamento. A cofundação Dream Home Investments é uma empresa internacional focada em encontrar imóveis ideais para compradores e desenvolvedores. A empresa oferece imóveis exclusivos em locais privilegiados pelo mundo. Além de fornecer suporte jurídico interno, enquanto se associa à Valentines Sociedade Limitada de Responsabilidade, uma firma de advocacia regulamentada no Reino Unido, é um prazer dar as boas-vindas à nossa série. O Ravinder Singh, Joel e Joana Mochaldo, os cofundadores e parceiros da Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade e Dream Homes Investment. Tenho uma relação muito recente, mas muito forte com ambos vocês e é uma honra poder ouvir
mas o que me interessa nesta série de podcasts é falar sobre duas pessoas que não podemos colocar na caixa porque vocês têm múltiplos papéis, múltiplas capacidades e também uma energia fantástica que toca muitas coisas diferentes. Então, antes de entrarmos em todas as suas conquistas e trabalho, eu gostaria de ouvir sobre cada um de vocês um belo histórico, né? Uma história que fez quem vocês são hoje e provavelmente uma pessoa que influenciou você e provavelmente se você pudesse voltar um pouco no tempo, se veria fazendo o que está fazendo agora, né? Que introdução. Muito obrigado por isso, Denise. Isso é muito gentil e obrigado por nos receber. Sim, muito obrigado, Denis. É ótimo estar aqui e obrigado. Começando com a pergunta, se você voltasse no tempo, olhando para o que alcançou e quem é hoje, Bem, eu acho que fui um advogado imobiliário no Reino Unido durante a maior parte de mais de 20 anos, trabalhando tanto no setor privado, quanto no público, em transações imobiliárias, comerciais e residenciais. Durante minha carreira, atuei como advogado líder em grandes projetos imobiliários, trabalhando com alguns dos maiores e mais prolíficos construtores de casas nacionais no Reino Unido. Em termos de responder às suas perguntas sobre se eu poderia prever-me ver onde estou agora, olhando para trás e voltando no tempo, provavelmente nunca poderia imaginar que estaria onde estou agora. Eu sempre quis me tornar uma advogada e esse sempre foi o meu plano e o meu propósito. E trabalhei muito duro para alcançar isso, mas eu sou originalmente da Polônia e pensei que iria me qualificar lá, mas minha situação de vida mudou e eu me mudei para o Reino Unido. E daqui toda a história começou de uma maneira que eu nunca poderia prever. Então eu sou uma advogada qualificada, né? Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos da América. E em termos de pessoas que conheci ao longo do caminho, provavelmente há uma longa lista de pessoas pelas quais sou muito grata por influenciar tanto minha carreira profissional quanto pessoal. E eu diria que uma dessas pessoas é também o Ravi, meu parceiro de negócios no momento, porque nos conhecemos 6 anos atrás e começamos a trabalhar juntos como advogados, e acho que isso realmente moldou a nossa história. É assim que começou. Então, agora estou muito feliz com onde estou no momento e com toda a história até agora. Eu acho que quando conhecemos a Joana pela primeira vez, falamos sobre sinergia e a importância da sinergia, e ficou bastante claro enquanto estávamos trabalhando que a sinergia estava crescendo e crescendo, e que você e eu éramos tínhamos as mesmas ideias sobre como levar adiante certas coisas. E certamente, né, sendo empreendedores agora, isso agora escalou para outro nível também. Mas muito obrigado por isso. vocês dois são muito bonitos por se inspirarem mutuamente e criam, na verdade, um interstício bastante interessante entre a lei, imóveis e tecnologia e também o fato de vocês realmente terem duas empresas e dois históricos. Então, vamos olhar para esse interstício entre direito, imóveis e tecnologia. Como vocês se envolveram nisso pela primeira vez e também um pouco de como criaram sua própria empresa, porque acho que para as pessoas que nos ouvem é sempre interessante ver como dois parceiros criam um negócio e levam as coisas adiante. Eu acho que vou responder na primeira parte. Bem, quando criamos a Valentine's Sociedade Limitada de Responsabilidade, queríamos que fosse um escritório de advocacia que fosse diferente em sua abordagem. Queríamos ajudar pequenas e médias empresas a crescer com elas. Pensamos que essa é a melhor maneira de aumentar nossa clientela, crescendo com elas, e isso certamente tem ajudado até agora. À medida que crescemos, elas também cresceram, então entendemos os riscos, oportunidades e desafios que tiveram que enfrentar, e isso significou que Joana e eu tivemos que pensar fora da caixa de várias maneiras, sobre como abordamos transações legais ou disputas legais, apenas pensando fora da caixa e pensando de forma mais comercial. Sim, isso está correto.
E ainda estamos sempre pensando muito nas pessoas ao nosso redor, na comunidade e até mesmo na criação do investimento em casas dos sonhos. Isso foi basicamente criado como uma solução para um obstáculo ou um problema que enfrentamos nós mesmos porque éramos compradores de imóveis no exterior. E descobrimos que simplesmente não conseguíamos ver nenhuma solução disponível, diligência prévia nos projetos no exterior, nenhum conselho disponível para compradores do Reino Unido. E claro, ambos como advogados decidimos que era uma oportunidade para tentarmos criar algo para um veículo para ajudar as pessoas a seguir em frente. E você sabe, nós somos ambos advogados e Javier, na verdade, ele é experiente, é um advogado imobiliário muito experiente. E eu realmente me envolvi pela primeira vez com a interseção entre direito a imóveis, também trabalhando dentro do setor jurídico, especialmente dentro do setor público, trabalhando em projetos de construção e lidando com todos os aspectos da contratação de empreiteiros e pacotes de trabalho para um projeto de desenvolvimento de alto perfil e complexo. E ao mesmo tempo, porque sabe, eu sempre trabalhei com tecnologia e emergente, combinando imóveis, inovação e lei de tecnologia, tudo fluiu naturalmente. É por isso que agora, com o investimento da Dream Homes, trabalhamos nessa interseção para ajudar os investidores a tomar melhores decisões de propriedade e também apoiá-los em navegando legal e desafios regulatórios que eles possam enfrentar. Então, uma das coisas que é bastante interessante sobre o que você toca é que no momento temos o mundo jurídico se tornando mais digitalizado, mas a realidade da nossa economia ainda está muito longe disso, e ao mesmo tempo, quando se toca com o imobiliário, provavelmente é ainda mais desafiador. Então, como você disse, a Joana, você começa e Ravi, vocês dois começam tentando resolver um problema que vocês têm, e isso é uma das coisas que eu amo neste podcast, nesta série, é como podemos resolver problemas na realidade e na economia real, e é isso que os melhores negócios fazem. Então, no seu caso, Joana, você trabalha com PropTech e decisões de investimento impulsionadas por aí e também em dados e o para vender. No seu caso, você tem uma perspectiva de desenvolvimento imobiliário. E seu trabalho também em termos de trabalhar com grandes jogadores, grandes personalidades imobiliárias e muitas partes diferentes. Então, como você vê essas mudanças em torno, primeiro de tudo, da lei e do desenvolvimento imobiliário, tanto em um nível de país quanto em um nível internacional, primeiro de tudo? Bem, eu acho que a primeira e mais importante coisa para ter um projeto imobiliário de sucesso é importante fazer a devida diligência, e é aí que a tecnologia entra, e certamente, ao longo dos últimos anos, vimos cada vez mais a tecnologia se tornando parte do perfil de trabalho diário de um advogado, onde as tecnologias usam ferramentas especialmente alimentadas por inteligência artificial para agilizar a devida diligência, acelerar a análise de viabilidade, coleta de dados, avaliação de riscos e ajudar na tomada de decisões mais informadas, o que só pode auxiliar na entrega mais rápida de projetos imobiliários e permitir um planejamento mais transparente, inclusivo e sustentável. A Ravi já tocou no assunto da privacidade e eu, na verdade, sou especialista em privacidade e governança de dados, e foi assim que comecei minha carreira jurídica. Então, eu tenho feito isso há bastante tempo e agora lidando com inteligência artificial e tecnologia imobiliária, sabemos que essas dependem muito de dados pessoais, financeiros, e comportamentais, bem como questões de governança. Então, essas agora são muito centrais para como construímos o setor imobiliário, incluindo a tecnologia imobiliária, e se as pessoas contrastam como seus dados estão sendo usados, então a tecnologia simplesmente não entregará nenhum valor a longo prazo. Então, como um escritório de advocacia na Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade, trabalhamos com clientes para garantir que a privacidade seja incorporada desde o início.
que é a privacidade por design, e alinhamos todos os quadros legais, incluindo os do Reino Unido, na União Europeia e no exterior, com os que estão remodelando como os dados podem ser compartilhados, acessados e reutilizados em setores impulsionados pela inteligência artificial e tecnologia. E também na Dream Homes Investment aplicamos esses princípios ao avaliar novas tecnologias. Para nós não é só inovação. Como eu disse, sobre construir confiança, garantir que temos conformidade legal em vigor, e também usar dados de maneira justa e transparente. Eu apenas acho que com a tecnologia, especialmente com projetos imobiliários, e os prazos relativamente apertados que os advogados recebem para concluir projetos, a tecnologia está permitindo um maior acesso à informação para que haja maior oportunidade de garantir que haja transparência e tomada de decisões mais comercialmente sólidas, a fim de garantir a previsão regulatória e a conformidade com as leis e regulamentos atuais e o alinhamento com as políticas atuais. Então, realmente ajuda a avançar, é bem apoiado e recebido pelos advogados, não apenas por causa do fator de diligência devida, mas também pela tomada de decisões. E então garantindo que você se alinhe com quaisquer leis, regulamentos ou políticas aplicáveis ao que você está tentando. Vamos definir alguns conceitos para o bem da nossa audiência a partir deste trabalho. Então, quando você fala sobre propriedade, e eu falaria sobre PropTech, que é tecnologia de propriedade, e eles falam sobre investimentos impulsionados por inteligência artificial aplicados à propriedade e tecnologia, e há muitas coisas diferentes, como você mencionou, Joanne, em termos de avaliar uma propriedade, né, integrar dados. E, por exemplo, um dos desafios que temos é, por exemplo, se você compra uma casa, como vocês disseram, você tem que verificar o registro da casa, você tem que olhar, ok, quais são os papéis, quem são os advogados que fizeram, e para nós também os impostos que vão ter e vão estar olhando também. Se você está comprando no exterior ou se você não está comprando no mesmo país, você pode se meter em problemas. Sei que o investimento em casas dos sonhos é uma das áreas de especialização e que o escritório de advocacia Valentines também atua nisso. Então, poderia explicar o que é o investimento em casas dos sonhos, o que é o Valentine, como trabalhamos juntos e algumas de suas ofertas nesses tópicos? Bem, em relação a nós, configuramos primeiro o Valentines, a Sociedade Limitada de Responsabilidade, que é um escritório de advocacia baseado no Reino Unido. E nós configuramos isso principalmente para ajudar com transações imobiliárias, sejam elas projetos em grande escala ou algumas das transações comerciais e residenciais individuais menores. Enquanto estávamos fazendo isso, aconteceu de comprarmos propriedades fora do plano nos Emirados Árabes Unidos, e como Joana mencionou anteriormente, decidimos que a diligência prévia e a proteção para os compradores do Reino Unido, principalmente, não estavam realmente lá. Onde descobrimos que no mercado imobiliário, né, quando você está comprando propriedades no exterior, muitos agentes eles só querem vender algo muito, muito rapidamente, então não havia essa diligência prévia em algumas dessas compras. Sentimos que era necessário um maior nível de proteção, daí a razão pela qual criamos o investimento em Casas dos Sonhos, que era para atuar como uma consultoria, não apenas para escolher um imóvel, qual imóvel comprar em qual país ou jurisdição, mas também para explorar outras coisas, como quais são as implicações fiscais para isso também, quais as questões de residência e visto, quais outros serviços eles são necessários, se as pessoas estão procurando se mudar para o exterior. Então, queríamos combinar ou montar um serviço que atenda nossos clientes de forma holística. E então temos isso. E então, com todos os desenvolvedores com quem estamos trabalhando ao redor do mundo,
A Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade, como um escritório de advocacia do Reino Unido, nós conduzimos a devida diligência em seus projetos, o que dá esse tipo de endosso e garantia aos compradores de que parte da devida diligência já foi feita, então eles podem tomar decisões mais seguras e sólidas sobre seus investimentos. E, ao mesmo tempo, durante o processo, quando estávamos realmente estabelecendo o nosso escritório de advocacia, Valentine's Limitada, sempre quisemos nos concentrar em construir uma comunidade de nossos clientes, de pessoas que queríamos ajudar e apoiar, avançando, e este mesmo princípio que temos agora para o investimento em casas dos sonhos, estamos tentando ajudar potenciais investidores, ou também percebemos que existem muitos profissionais que realmente querem trabalhar conosco. Então, durante toda essa jornada e processo, conseguimos construir uma comunidade muito grande de investidores e também profissionais que nos apoiam com sua experiência ao redor do mundo em diferentes jurisdições. Então, trabalhamos muito de perto e, como mencionamos, fornecemos um serviço holístico aos nossos investidores, porque nosso painel de profissionais ao redor do mundo dá conselhos sobre impostos, cidadania, realocação, diferentes maneiras de gerir sua riqueza em diferentes países, criando veículos específicos para investir em imóveis no exterior. E eu acho, como o Ravi também mencionou, porque somos advogados, realizamos a devida diligência e levamos isso muito a sério e garantimos que todos os processos estejam em ordem. Então, não apenas isso proporciona algum tipo de confiança em nosso trabalho com os desenvolvedores com quem trabalhamos de perto, mas também para nossos investidores, porque eles sabem que somos capazes de fornecer um tipo de consultoria completa sobre tudo que eles estão cobertos para aconselhamento jurídico, para quaisquer implicações fiscais. E isso é o que nos diferencia de outros agentes ou de outros escritórios de advocacia também. E estamos muito orgulhosos disso. É engraçado realmente porque em nossa jornada tem sido um fluxo bastante natural de onde os próximos passos têm sido e surpreendentemente onde começamos com um escritório de advocacia, então decidimos comprar propriedades fora do plano e então percebemos que podemos casar ambos para dar um melhor serviço tendo uma consultoria imobiliária que trabalha com os maiores desenvolvedores do mundo, mas também tendo um escritório de advocacia também para dar esse tipo de credibilidade e diligência jurídica necessária também. E algo que alguém me mencionou algumas semanas atrás, com muitas indústrias, você tem muitos jogadores poderosos que estão fornecendo ótimos trabalhos e serviços, mas como em muitas indústrias, muitas dessas organizações estão trabalhando isoladamente e sentimos que para oferecer um melhor serviço no futuro, é melhor que várias dessas organizações se unam ou colaborem juntas para oferecer o melhor serviço possível. É isso que buscamos com a Dream Homes Investment e a Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade. Sim. Joana, você esteve profundamente envolvida com privacidade e governança de dados. Como você acha que essas áreas se intersectam com o uso crescente de inteligência artificial e tecnologia imobiliária, mas também no setor imobiliário em geral, porque essas são áreas que mudam entre países, né? Há muita geopolítica e a privacidade de dados é um desafio imenso para as pessoas, mas ao mesmo tempo a maioria das pessoas não tem ideia sobre essas áreas. É uma de suas áreas de especialização, se você pudesse elaborar sobre isso. Sim, então acho que mencionei um pouco sobre privacidade de dados e como ela está praticamente no cerne da inteligência artificial e da tecnologia imobiliária, bem como do setor imobiliário no momento. Então, isso é muito central para a construção de qualquer tecnologia imobiliária.
e na Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade, atualmente estamos aconselhando clientes em quaisquer transações transfronteiriças que envolvem não apenas comerciais, mas as transações comerciais tendem a envolver elementos de dados pessoais e privacidade. Então, tentamos nos concentrar em incorporar a privacidade desde o início, e isso inclui alinhar-se com os principais quadros legais em diferentes jurisdições. Então, no Reino Unido, o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, e então temos a nova Lei de Uso e Acesso de Dados também, que está remodelando como os dados podem ser acessados, compartilhados e reutilizados legalmente em diferentes tipos de tecnologia, setores. E em termos de investimentos em casas dos sonhos, nós aplicamos todos esses princípios ao adotar e avaliar novas tecnologias. Então, isso está muito no cerne dos novos desenvolvimentos, e a interseção aqui é que a tecnologia está avançando muito rápido, mas os quadros legais têm que seguir o mesmo tipo de rota, né? Então sempre temos que estar atualizados com as exigências, não apenas no nível tecnológico, mas também nos níveis legais em diferentes países, se realmente quisermos criar quadros muito bem estruturados. Então, pegando isso, e eu acho que esses quadros teóricos, eles são ótimos, mas a realidade é um pouco mais desafiadora. Você trabalha com órgãos públicos e desenvolvedores nacionais e internacionais, Ravinda. Então, a partir da sua experiência e para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu não quero tornar isso muito teórico, quais são as melhores práticas e como você acha que compradores, investidores e outros participantes podem melhor utilizar os quadros legais e tentar obter essa inovação de que estamos falando, inteligência artificial e legais, para obter as melhores soluções para o que tentam fazer, tanto para projetos em grande escala quanto para média escala e até mesmo para as aquisições que eles compram quando compram uma casa ou a vendem? Eu acho. No final das contas, trata-se de obter o máximo de informações possíveis e realizar a devida diligência daqui para frente. E quando você está falando sobre coisas como, por exemplo, quando está adquirindo terras através de coisas como ordens de compra compulsórias, é ainda mais essencial que a devida diligência seja feita, o que é realizado muito por ferramentas de inteligência artificial e assim por diante, que podem ajudar muito com isso, de modo a reduzir o risco de objeções que inevitavelmente atrasariam a entrega de projetos imobiliários. E isso também vale para arranjos de financiamento, onde novamente a devida diligência é necessária, o que novamente a tecnologia pode ajudar e apoiar, pode fornecer muito mais rapidamente, para que todos os interesses tenham sido contabilizados e mitiguem e reduzam os riscos daqui para frente. Novas tecnologias como blockchain e plataformas descentralizadas oferecem ferramentas empolgantes que podem ajudar como manter melhores registros, automatizar pagamentos, acompanhar o progresso em tempo real, mas também quando você está lidando com dinheiro público e tomada de decisões que afetam as comunidades, ainda é preciso ter clareza sobre quais são os controles legais na supervisão humana, e checagens e balanços adequados para garantir a transparência. Então, para mim, o desafio é encontrar o equilíbrio certo, e podemos usar a tecnologia para melhorar nosso trabalho, mas também ainda precisamos fornecer um forte arcabouço legal. Portanto, não se trata de remover os advogados ou tomadores de decisão, mas de garantir que a tecnologia seja usada da maneira correta para apoiá-los e tornar o processo muito mais eficiente e adicionar mais transparência sem perder a responsabilidade. Então, ambos têm experiência em trabalhar com clientes e investimentos transfronteiriços. Como essa lei nacional e internacional desempenha um papel
na formação de desenvolvimentos imobiliários e especialmente, novamente, algumas das melhores práticas, você encontrou nisso e como eu acabei de mencionar, Ravi, uma das oportunidades aqui não é às vezes a inteligência artificial é sobre ou a tecnologia é sobre as pessoas que você conhece e como você cria esse ecossistema e então ambos vocês tocam o ecossistema, a importância do ecossistema, mas como se eu olhasse para 5 pontos principais sobre como podemos obter um bom processo e, claro, para contratar alguém como você ou trabalhar com pessoas como você e também para encontrar maneiras de evitar potenciais, porque às vezes você se mete em sérios problemas. Comprando uma propriedade, pegando maus jogadores ou se perdendo por não saber o que fazer, você pode acabar com muitos problemas. Se eu posso começar com isso, então a lei internacional desempenha um papel-chave em modelando todas as negociações imobiliárias transfronteiriças, especialmente agora que tecnologias como inteligência artificial e blockchain e tokenização estão se tornando mais comuns. E então, na Valentine's LFP, trabalhamos com clientes em transações internacionais complexas, onde o cenário jurídico vai além das leis de propriedade local ou outras leis, e estamos lidando com proteção de dados, impostos internacionais, regras contra a lavagem de dinheiro e requisitos de identidade digital, e tudo é feito ao mesmo tempo. Blockchain, por exemplo, e contratos inteligentes, eles levantam grandes questões sobre título legal e forçabilidade, como a due diligence é realizada através das fronteiras e com plataformas de inteligência artificial processando dados globalmente. Existem regras rigorosas e as diferentes leis como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e outros regimes de privacidade de dados internacionalmente. Então, na Dream Homes Investment, ajudamos investidores que estão construindo portfólios globais, muitas vezes em várias jurisdições com regras diferentes. Então, esses negócios requerem uma estruturação muito cuidadosa para gerenciar diferentes aprovações regulatórias, eficiências fiscais, bem como riscos de curto e longo prazo. Nesse contexto, né, o direito internacional não trata só de conformidade. Ele deve ser usado como uma ferramenta. Então, quando realmente o entendemos bem e o aplicamos bem, ele abre portas para novos mercados e garante que todos os investimentos estejam seguros e prontos para o futuro. Então, voltando a uma continuação disso. Ravi, você coordena projetos com grandes complexidades legais. Então, há muitas coisas especiais relacionadas ao financiamento de um incorporador imobiliário ou construtor de propriedades. Há ordens de compra obrigatórias e acordos de financiamento. E minha experiência, até mesmo trabalhando com imóveis, é que para nós, se comprarmos qualquer propriedade em outro país ou mesmo no mesmo país, há tanta burocracia, vamos colocar dessa forma, que você tem que passar e você normalmente precisa de grandes especialistas da indústria, pois podem enfrentar sérios problemas. Mesmo após a compra, bem, é preciso lidar com várias etapas, desde a documentação correta até entender questões regionais. Nem estamos considerando o cenário internacional. Sei que você mencionou inteligência artificial e PropTech, mas a realidade é mais complexa do que parece. Gostaria de discutir isso com base na sua experiência. Sabe, a coisa engraçada com a indústria jurídica é que ela mudou muito desde quando eu comecei, mesmo antes de me qualificar para agora, onde você tem muitos advogados que são especialistas, muito realizados em seu próprio campo. Mas o problema é que quando você está falando sobre a compra de imóveis em um país, ou se você está comprando imóveis em outro país, você tem que recorrer a várias áreas diferentes de direito e especialidades que um advogado não terá no final das contas, operando sob um único chapéu. Então, é aqui que tecnologia como ferramentas de inteligência artificial podem ajudar e apoiar isso.
olhando para alguns dos entraves no futuro, né? E certamente aconselhando o profissional sobre quais riscos eles precisam alertar seus clientes no futuro. Então, eu só vejo, certamente, com a indústria imobiliária, a tecnologia sendo um apoio e assistência. Acho que, quero dizer, a coisa com os advogados é sobre o tempo gasto para fazer a diligência devida. Agora, quando você tem tecnologia que pode ajudar e apoiar isso, não apenas fornecer as informações, mas também você tem tecnologia de inteligência artificial que pode aconselhar sobre certos desafios ou riscos que precisam ser superados, o entrave que você mencionou e assim por diante, é aí que a tecnologia de inteligência artificial entra. Mas, novamente, é sobre encontrar o equilíbrio entre, você sabe, não ter tanta dependência da tecnologia, mas apenas para garantir que ela seja usada da maneira correta. Sim, eu não tenho certeza se estou dizendo de forma tão sucinta quanto posso, mas a mensagem é que a tecnologia de inteligência artificial é certamente bem-vinda na indústria jurídica, sim, por causa das demandas e pressões que são colocadas sobre os advogados, mas a chave é encontrar o equilíbrio certo no futuro. Agora, pontos muito bons. Você quer acrescentar algo a isso, Joana? Porque eu acho que isso é, para mim, para as pessoas que estão nos ouvindo, provavelmente o maior desafio. Porque, claro, quando falamos de inteligência artificial, percebo que 99% das pessoas não entendem. Vamos ser realistas. Sim, todos vão para ChatGPT ou Claude ou um dos Gemini, mas uma coisa é ir para isso, mas a realidade então se torna muito mais considerável. E também a razão pela qual eu estou repetindo isso é porque, primeiro, até mesmo minhas próprias experiências, então você tem que fazer uma ligação telefônica e ligar para os credores, as organizações, os bancos, e então o legal e o financeiro, e então o burocrático se torna, às vezes, uma parte muito complexa. Então, eu gostaria de ver como você vê também essa parte, Joana, até mesmo da sua perspectiva de dados. É certamente algo que muitas pessoas realmente não sabem, muito bem ou muito no momento. Mas eu acho que é importante usá-lo como uma ferramenta que pode simplesmente ajudar a simplificar processos e tornar o trabalho mais fácil, não apenas para advogados, mas para diferentes profissionais. Então, eu não diria que devemos confiar na tecnologia de inteligência artificial em termos de transações imobiliárias. Certamente é muito útil, economiza tempo. Como eu disse, torna os processos mais fáceis. É só que no momento, quando estamos lidando com múltiplas áreas do mundo, múltiplas jurisdições, certas práticas realmente operam em diferentes níveis. Então é muito importante estar ciente dessas diferenças daqui para frente. E é por isso que, em termos de profissionais, incluindo profissionais do direito, é importante trabalhar em equipe e estar alinhado em diferentes países. E mais a tecnologia está lá para ajudar e simplificar tudo daqui para frente. Eu posso ver que será usado por qualquer indústria no futuro. Veja, para mim, quando falamos sobre tecnologia e os de IA, é tão bom quanto o que você coloca nela. Então, um dos desafios para o futuro é garantir que as pessoas certas estejam povoando as ferramentas de inteligência artificial com as informações corretas, aconselhando quais são os riscos corretos para que as ferramentas de inteligência artificial possam ser usadas corretamente. E eu vejo isso como um dos desafios para o futuro, onde, digamos, como advogado, sou apresentado com algo que é embalado como uma brilhante ferramenta de inteligência artificial jurídica, a primeira coisa que eu me perguntaria como advogado é, bem, quem a criou? Foi um advogado? Foi um advogado que foi um dos arquitetos na criação desta ferramenta? Para mim, esse é um dos desafios.
Sim, você tocou em um ponto muito importante, né? Então vamos esquecer por um momento a inteligência artificial ou blockchain. Vamos apenas olhar para o seu trabalho como ambos, Valentines, então, advogados legais. E o seu trabalho como consultor no investimento em casas dos sonhos, quais seriam as partes que você traz para a mesa? Porque eu acho que acabamos, às vezes, entrando na toca do coelho, tentando falar sobre esses belos conceitos, mas a realidade é muito mais, eu acho, preto e branco, ou às vezes muitas camadas, não preto e branco. Então, como você vê isso, e especialmente vamos colocar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, que estão procurando comprar, como você disse, podemos ter investidor ou desenvolvedor. Você pode ter alguém que compra pela primeira vez, o que eu acho que não é necessariamente seu cliente, mas alguém que está realmente tentando entrar nisso ou já está nisso. Quais seriam as lições que você tem que gostaria de compartilhar? Bem, quero dizer, você quer, se não se importar, posso começar? E com a Ballantines Sociedade Limitada de Responsabilidade, o que queríamos oferecer era um serviço mais simplificado e eficiente em termos de custos para pessoas que atuam no setor imobiliário, sejam elas quem forem, grandes ou pequenos desenvolvedores, sejam eles proprietários privados. Queríamos fornecer um serviço sem enrolação e com custo-benefício que fornece respostas. E uma das coisas que certamente encontramos, ou uma das lacunas na indústria, certamente com a lei imobiliária, é que muitos advogados não estão inclinados a fazer ou ajudar os clientes a tomar decisões comerciais sólidas. Eles não estão dispostos a tomar uma posição. E para mim, pessoalmente, né, se você é um advogado comercial, isso é um dos pré-requisitos de sua prática jurídica. Então, essa é uma das coisas que nos orgulhamos na Ballantines Sociedade Limitada de Responsabilidade, é que vamos examinar qual é a questão comercial ou transação real e então aplicar nossas habilidades e conhecimentos jurídicos a ela, em vez do contrário. Com relação ao investimento em Dream Homes, o que queríamos era criar um serviço holístico para que, se alguém fosse comprar imóveis no exterior, quero dizer, nossa mensagem é bastante clara. Existem mais oportunidades de investimento na compra de imóveis no exterior. Existem vários países ao redor do mundo no momento que estão oferecendo esquemas fiscais bastante fantásticos, oferecendo algumas propriedades belas e luxuosas, e acreditamos que com o investimento em imóveis, agora é certamente o momento para você, para os compradores do Reino Unido, olharem ao redor do mundo e verem que projetos fantásticos existem, mas além de comprar o imóvel, nossa mensagem é que pense em todas as outras coisas que vêm com isso também. E é isso que nós montamos na Dream Homes Investment. Não somos apenas corretores de imóveis, somos uma consultoria imobiliária para falar sobre todos os outros problemas associados à compra de imóveis. Joana, estou esquecendo de algo mais? Acho que você cobriu bastante coisa, Ravi. Acho que em termos de nossa experiência também como advogados, mas cobrimos diferentes áreas do direito. Então, na verdade, nos complementamos porque o Ravi tem muita experiência em imóveis de regeneração, tanto comerciais quanto residenciais, bem como apenas uma espécie de direito comercial também. Enquanto eu estou mais focada em contratos comerciais, transações comerciais, mais em tecnologia e privacidade de dados. E quando nos encontramos, Trabalho regulatório. sim, e quando chegamos a isso, também temos experiência tanto no setor privado quanto no público. Então, quando nos juntamos, oferecemos uma abordagem muito boa e holística para nossos conselhos jurídicos, mas também em termos de imóveis, onde nosso conselho focado comercialmente desempenha um papel muito importante, é que sempre tentamos primeiro entender o que nossos clientes realmente querem alcançar. Então, se alguém precisa de um conselho jurídico, tentamos entender, ok, se você é um negócio, queremos saber o que seu negócio realmente faz, o que você quer alcançar, qual será seu objetivo de longo prazo, seu objetivo de curto prazo, e então podemos
aconselhá-lo sobre as melhores estratégias, né, sobre vários riscos e tudo que você precisa estar ciente. E o mesmo vale para nosso negócio imobiliário, adotamos a mesma abordagem com cada investidor. Tentamos primeiro entender por que eles querem investir, qual orçamento eles têm, e entendendo isso, podemos então passar para a próxima etapa. Por exemplo, qual a melhor localização que podemos oferecer? Porque trabalhamos com desenvolvedores em todo o mundo e temos desenvolvimentos praticamente, sabe, em diferentes localizações. E é isso que levamos muito a sério como advogados. Nós apenas queremos oferecer este toque pessoal e serviço personalizado, porque ninguém está realmente interessado em apenas receber, sabe, um serviço que serve para todos. Na verdade, buscamos ser bem pessoais nesse aspecto. Isso é importante e quero falar sobre isso. Então, você tem lidado com desenvolvedores ao redor do mundo, do Oriente Médio ao Reino Unido, você tocou nesse assunto, e também Chipre, Mediterrâneo e outros. Então, quais são os desafios que você acha que os desenvolvedores estão enfrentando e, por outro lado, os investidores estão enfrentando? Acho que, como você disse, criou as duas organizações para resolver ambos os problemas, mas precisamos identificá-los e expressá-los, pois cada pessoa tem desafios diferentes. No fim, tudo se resume à confiança e a quem procurar para resolver seu problema. Sim, absolutamente. Eu acho que um dos maiores desafios para os desenvolvedores ao redor do mundo é que há muita competição, todos estão competindo uns com os outros. Você tem países que estão competindo por investimento estrangeiro, então eu vou dar um exemplo. Quando Joana e eu visitamos os escritórios de alguns dos maiores desenvolvedores do mundo, e explicamos que somos advogados do Reino Unido, que estaríamos dispostos a analisar seus projetos, realizar a devida diligência e dar essa garantia aos compradores do Reino Unido, que não são tão. No momento, não há conselhos profissionais suficientes para pessoas que procuram investir em imóveis no exterior. Então, sentimos que, ao dar esse forte endosso e olhar para a história dos desenvolvedores, ver como eles gerenciam seus projetos imobiliários, né? E depois falar sobre os aspectos legais e as implicações fiscais e tudo mais que acompanha, sentimos que era o caminho certo para fornecer conselhos para pessoas que procuram investir em imóveis no exterior. E isso também vale para pessoas que procuram comprar imóveis do exterior, procurando comprar imóveis no Reino Unido também. Isso está exatamente correto, e isso é um dos exemplos de como tendemos a pensar fora da caixa e como tentamos realmente considerar o negócio de nossos clientes em primeiro lugar. Então, olhando para os desenvolvedores ao redor do mundo, vemos o que eles realmente querem alcançar, o que eles são. Então, cada desenvolvedor será diferente e será conhecido por diferentes características de seus desenvolvimentos, de diferentes ofertas que eles têm para os indivíduos. Então, tentamos levar isso em consideração e nos concentrar nisso e ver como podemos novamente trazê-los para os investidores relevantes, que ao mesmo tempo podemos ajudar também quem está procurando a mesma coisa. Então, novamente, isso está construindo a comunidade em torno do nosso trabalho, e também está pensando no que tanto os desenvolvedores quanto os investidores podem precisar. E então, do ponto de vista dos investidores, entendemos que as pessoas acham isso muito desafiador ou simplesmente não tem informações suficientes sobre investir em imóveis no exterior. Então, estamos aqui para realmente fornecer essa informação e fornecer diferentes opções dependendo do que as pessoas estão procurando. E como Ravi mencionou, em termos de confiança, estamos cientes de diferentes situações onde, por exemplo, lidamos com agentes individuais ao redor do mundo. Às vezes, as pessoas podem não receber o melhor conselho e podem apenas receber conselhos muito genéricos, baseados no que o agente está realmente trabalhando e no que eles querem alcançar, no que eles querem vender. Enquanto conosco, nós realmente não nos concentramos nisso.
queremos garantir que nossa relação, tanto com desenvolvedores quanto com investidores, seja uma relação duradoura baseada na confiança e na segurança. Porque nós, como advogados, não vamos endossar algo que não consideramos digno disso, porque, é claro, queremos garantir que temos nossa reputação aqui para manter também. Uma das ações que tomamos tanto na Dream Homes Investment quanto na Valentine Sociedade Limitada de Responsabilidade foi identificar lacunas de mercado que ainda não foram abordadas pelos players da indústria, e acho que, como advogados, é fácil para nós identificar quais são essas lacunas e então trabalhar com diferentes partes para tentar ver como podemos preencher essas lacunas para fornecer um serviço melhor para qualquer indústria em que estamos trabalhando no momento. Então, com a indústria imobiliária, estamos constantemente descobrindo maneiras inovadoras de conseguir mais investimento ou como vender mais imóveis, olhando para maneiras que não foram abordadas. Uma delas em particular é que não houve uma campanha de marketing ativa, digamos, para marcas estabelecidas, e quando essas marcas querem expandir para outra jurisdição estrangeira, como elas fazem isso, né? A quem elas recorrem? Elas vão a um agente, a um advogado, a um avaliador, e isso é uma das coisas que estamos tentando resolver no momento. Fantástico, há muitas coisas aqui, então estou cauteloso na economia de escala e tempo. Então, uma última pergunta: você está na vanguarda tanto dos investimentos legais quanto do mercado imobiliário, mas também agora você está começando a fazer muitos projetos com inteligência artificial e, na verdade, evoluímos na criação de propriedades do Cities ABC. Então, para as pessoas que estão nos ouvindo, e você deu muitos conselhos, então acho que não devemos repetir. Então, qual seria a melhor maneira de usar a sabedoria do que você disse, mas também tentar olhar para essas novas tecnologias que discutimos durante a última hora, mas tentar aplicá-las da maneira correta e não se perder nelas, porque acho que esse é o risco de tudo o que estamos discutindo aqui. Por que você não quer ir primeiro? Eu diria que provavelmente é comentando sobre essa tecnologia em PropTech e seu uso. E, Denis, você mencionou nosso novo trabalho que foi realizado com o Citizen ABC. Acho que provavelmente é um bom momento para mencionar nosso novo projeto no qual estamos trabalhando. Então, em termos de PropTech e como que está transformando a maneira como as pessoas investem em imóveis, está tornando o processo muito mais fácil, mais transparente, e nunca tantas pessoas puderam considerar investir no exterior. E então estamos vendo uma mudança muito importante e estamos abraçando-a totalmente. E no momento estamos trabalhando de perto com a Studium, que é uma empresa líder em inteligência artificial e tecnologia, para construir nossa própria plataforma de investimento imobiliário global. E a ideia é tornar o mercado imobiliário internacional mais fácil de entender e gerenciar, seja você um comprador de primeira viagem ou um investidor experiente. A nova plataforma incluirá certos recursos inteligentes, como ferramentas de inteligência artificial e serviços de concierge digital para guiar os usuários durante todo o processo, desde a exploração de diferentes oportunidades até a obtenção de suporte jurídico para gerenciar os investimentos após a compra. E também estamos criando esta opção de associação exclusiva em um clube de investidores Very Important Person, que dará aos usuários acesso a serviços premium, a oportunidades selecionadas. E o objetivo é criar não apenas uma plataforma digital, mas um ecossistema completo e também confiável, e comunidade para desenvolvedores, compradores e investidores. Sim, eu acho que com a criação do que nomeamos no momento, não oficialmente
como plataforma Dreams ABC, o que estamos fazendo é a devida diligência em todas as oportunidades e olhando para as lacunas atuais na indústria imobiliária, também olhando para os riscos e os desafios que estamos procurando para abordar quando estamos construindo esta plataforma, e o objetivo é construir a plataforma imobiliária mais prolífica e sofisticada do mundo, onde estamos procurando trabalhar com departamentos de registro de terras em todo o mundo, e também com os maiores desenvolvedores e outros profissionais imobiliários para criar algo realmente especial que possa ser usado como uma ferramenta eficaz para a compra, reurbanização ou venda de imóveis em todo o mundo. Bem, muito obrigado. Há muitas coisas que vamos retomar e outras coisas que estamos discutindo em torno das propriedades da Cidade ABC e do Clube Sonho ABC, e para hoje é uma honra tê-lo conosco. Parabéns pelo trabalho que você fez, tanto na criação de um escritório de advocacia do zero, né, o Valentines, que não é fácil, quanto no Dream Hopes Investment, que vocês têm feito um crescimento internacional, eu diria, bem-sucedido e rápido nessas direções. Obrigado por estar aqui, foi um prazer e uma honra. Muito obrigado por nos receber, Denis. Obrigada, Denis, é um prazer.